Dickinson é uma série original da Apple TV contando a história da Emily Dickinson, uma garota que nasceu em 1830, uma época muito difícil para ser mulher, né? Ela morou durante toda a vida na casa do pai, garota forte e determinada que adora escrever os seus poemas e é apaixonada pela Sue, a melhor amiga que vai casar com seu irmão mais velho. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês a história da Emily e da Sue nas duas primeiras temporadas de Dickinson. Então, se você ainda não assistiu a série, muito cuidado, continue nesse vídeo por sua conta e risco, porque, obviamente, tem spoilers. Já começamos a série com um cavalheiro indo visitar a Emily e a mãe dela desesperadíssima, dizendo que elas foram criadas para serem boas donas de casa, assim como ela. A mãe até pede para Emily não dar espetáculos como da última vez, ou seja, nós descobrimos que isso já aconteceu outras vezes. A Emily já até mesmo colocou, gente, um ratinho morto no colo de um de seus pretendentes. Ela até tenta trollar esse novo pretendente até perceber que era o George, um cara que ela já conhece e é caidinho por ela. Eles conversam, mas ela é sincerona como sempre, dizendo que nunca vai se casar com ninguém, pois quer ser uma grande escritora e o marido com toda certeza iria estragar todos os seus planos para o futuro. Até que seu irmão Austin chega todo felizinho com novidades, dizendo que pediu a Sue em casamento e obviamente a Emily fica puta da vida e para piorar ainda mais a situação, ele ainda quer se mudar com a Sue para outra cidade, para outro lugar, afastando ainda mais ela da Emily. Enquanto eles estão em uma discussão com os pais se devem ir embora ou não, a Emily, ela esperta como sempre, ela manda uma cartinha para Sue pela janela, pedindo para que se encontre com ela no pomar. As duas entraram em uma pequena discussão sobre o casamento. A Sue diz que a família inteira morreu e precisa fazer isso, mas a Emily não entende, dizendo que elas prometeram que nunca iriam se casar. Mas vale lembrar que as duas têm duas vidas completamente diferentes e a Sue faz questão de jogar isso na cara da Emily. Ela diz que a família da Emily é rica e que ela não tem essa opção de simplesmente não se casar, porque se ela não se casar com Austin, pode literalmente passar fome. A Emily então baixa a guarda um pouquinho, porque realmente é um assunto muito sério, a família da Sue inteirinha morreu, e aí ela acaba fazendo dois pedidos para Sue. Uma para que a Sue não se mude de lá e a outra para que sempre a ame mais do que ama o Austin. A Sue diz que sobre se mudar depende do Austin e não dela, mas que não precisa se preocupar quanto ao amor que sente por ela, e então elas se beijam e começa a chover e tudo mais, bem cena de filme mesmo, sabe? Depois do Austin e da Sue anunciarem que não vão mais se casar, a Emily fica toda felizinha, né? Obviamente. Temos um momento que ela fica observando a Sue dormindo, diz que não vão poder dormir juntas mais, afinal ela vai se casar com o irmão dela, né? Então a Emily diz que queria poder casar com ela e as duas até brincam dizendo que a Emily seria um péssimo marido com toda certeza. Não demora muito pro Austin chegar e estragar esse momento fofinho das duas, né? Como sempre. Em certo ponto da história nós temos um episódio que eu gosto muito, que é quando a Emily, ela quer muito assistir uma palestra, porém ela não pode, porque ela é uma mulher, né? É um absurdo, gente, uma mulher querer aprender. Que horror! Então ela se junta com a Sue e brincando ali, elas acabam colocando roupas de homem. A Sue até faz um bigodinho, gente. Essas duas na primeira temporada são fofas demais, eu não aguento. Elas até conseguem enganar e assistir uma parte da palestra até a Emily e toda a sua intensidade revelarem as suas verdadeiras identidades de mulher.
mulher. É trágico, né? Duas mulheres se infiltrando naquele momento pra aprender, gente, que absurdo! Depois de toda essa confusão, elas têm meio que uma última noite dormindo juntas e claro que elas não iam perder a oportunidade pra ficarem juntas, pra fazer um tchu-tchu-tchu-tchu-tchá-tchá. Temos então uma das cenas mais icônicas do casal, com a Emily tendo um orgasmo enquanto vai mostrando o seu poema sobre o vulcão e tudo que elas viveram naquele dia. Quando os pais da Emily viajam, ela tem a brilhante ideia de dar uma festinha pra se divertir, pra curtir com os amigos, pra se distrair um pouquinho daquela época que, meu Deus do céu, né? No meio da festa, o George e a Emily acabam se beijando, só que ela tem uma dor de barriga gigantesca e sai correndo desesperada, enquanto Austin resolve que era o momento certo de contar pra todos ali que estava noivo da Sue. Porém, a Sue, como sempre, ela tá cagando, ela sai correndo dizendo que precisa encontrar a Emily. Mas, na real, a Emily não tava com nada muito grave, não. Ela só estava menstruada e a dor de barriga era uma cólica muito forte. A Jane Humphrey, não a Jane de Gossip Girl, tá? Ela diz para o Austin que é afim dele, disse até que era estranho esse seu casamento, afinal de contas a Sue claramente ama a Emily. O Austin então sai irritadíssimo procurando essas duas e acaba encontrando o poema que a Emily fez para a Sue. Enquanto isso, as duas estão tendo mais um momento fofinho com a Emily dizendo que a Sue é a sua pessoa preferida do mundo, mas o Austin acaba chegando bem no momento que elas estão se beijando. Os dois entram em uma grande discussão ali, puxando a Sue de um lado para o outro como se pertencessem a eles. A Sue, de saco cheio, diz que não aguenta mais os dois, que eles estão sufocando ela e sai correndo dizendo que vai embora pra Boston. Vale lembrar tudo que estava passando na cabeça da Sue ali na primeira temporada. Não era fácil. Ela estava se sentindo muito sozinha depois da morte da sua irmã preferida. A família inteira dela se foi, ela estava sozinha. Ela estava sendo basicamente obrigada a casar com um cara que ela não ama para poder sobreviver, fora ser apaixonada pela irmã deste cara, coisa que não era bem vista na época, ou seja, ela não podia sequer casar com a pessoa que ela realmente ama. Não sei, mas eu acho que qualquer pessoa explodiria nessa situação. Eu tenho dó do Austin às vezes, porque ele acaba sendo usado, né, em vários momentos, mas a gente já conversa sobre isso. Depois disso, a Emily começa a escrever várias cartas para Sue, mas ela não responde, e isso vai a deixando muito chateada, até cria várias teorias na cabeça sobre o motivo do sumiço dela. Passado um tempo disso, nós temos um episódio que a Emily finge estar doente, e chega um momento que todo mundo ali acha que ela vai morrer. Eu acho um episódio sensacional e eu morro de dar risada do pessoal contando os segredos ali pra Emily. Só que aí ela entra na onda e realmente manda uma carta pra Sue dizendo que estava morrendo. Mas quando a Sue chega, pra sua surpresa, encontra a Emily muito bem. Elas têm uma discussão, a Sue chora dizendo que toda a sua família morreu e por isso leva a morte muito ao pé da letra. Pra ela não tem esse negócio de estou morrendo de amor, estou morrendo de saudades. Uma metáfora, né, que a Emily queria colocar nas cartas, mas acabou não dando certo, porque pra Sue morrer é morrer mesmo. A Sue se declara dizendo que quando recebeu a carta, percebeu que a Emily é tudo que ela tem, pois é a única que a ama de verdade. Mas a Emily retruca dizendo que sim, o Austin também a ama e diz que eles devem se casar. Quando Austin chega, então pergunta por que a Sue voltou, e a Sue fala que voltou por causa dele, mas na verdade não, era por causa da Emily mesmo. Com isso, a Emily vai se aproximando cada vez mais do Ben, o assistente do seu pai, um cara que ela se identifica muito, um cara que trata ela super bem, um cara muito fofinho, um cara que eu me apaixonei nessa série. Eu achava o
Ben simplesmente maravilhoso. Eu ficava tentando procurar algum defeito no personagem e eu não conseguia encontrar. Só que aí a gente percebe que a Sue, ela vai ficando um pouquinho desconfortável com essa aproximação dos dois. Em certo momento, quando estão cozinhando para o Natal, a Sue questiona o que a Emily quer com tudo isso. Ela diz que não aguenta mais ficar naquela casa e que precisa fazer algo a respeito, e a Sue fica assustadíssima, dizendo que ela não pode, pois o Ben é casado. Porém, até então, a única pessoa que sabia que o Ben não era casado, que era só, uma estratégia dele para afastar, as pessoas, era a Emily. Ela era a única pessoa que sabia que o Ben não era casado. Depois que todos vão embora no Natal, a Sue estava lá esperando a Emily chegar no quarto. Até diz que nunca imaginou que um cara fosse capaz de roubar o coração da Emily. Diz o quanto é injusto se casar com o Austin achando que a Emily sempre estará lá para ela fazer carinho quando quiser, mas não é bem assim. Tem até uma comparação da Emily com um bichinho de estimação, porque dava a impressão às vezes que era isso mesmo que a Sue queria, casar com o irmão dela para poder viver bem e tal e não passar fome, enquanto dá uma escapadinha com a Emily de vez em quando. A Emily vai demonstrando então cada vez mais o quanto estava caidinha pelo Ben. Ela chega até a dizer que a última pessoa que fez ela se sentir desse jeito foi a própria Sue. Eu fiquei assim chocada com a intensidade desse relacionamento, mas infelizmente o Ben morreu. Gente, eu sei que esse vídeo é focado em Amy Sue, mas eu preciso dizer o quanto eu fiquei chateada com a morte do Ben, porque ele fazia muito bem pra Emily. Sabe, os dois eram um casal meio estranho, meio disfuncional, mas eu acho que um fazia muito bem pro outro e eu fui pega de surpresa com essa morte, de verdade. Ele era um personagem bem chuchuzinho que merecia muito mais. Mas, enfim, voltando para a história real deste vídeo. Enfim, chega o dia do casamento da Sue e do Austin, mas a Emily ainda está muito mal pela morte do Ben, é óbvio. Ela vai ver a Sue provando o vestido de noiva e elas até conversam sobre isso. A Emily diz que só percebeu o quanto a Sue é forte agora que ela também perdeu alguém. A Sue tenta dar aquela disfarçada, mostrando um certo apoio, mostrando que não tá com ciúmes, mas o desconforto, o ciúmes estava estampado na cara dessa garota. E pasmem, a Emily diz que sim, ela amava o Ben quase o mesmo tanto que ama a própria Sue. Então a Sue diz que está grávida e surpreendentemente a Emily fica feliz, mas a Sue está desesperada por tudo que passou, preocupada também com essa nova vida e diz que odeia o fato de não estar se casando com a Emily. As duas dão aquela escapadinha e vão se divertir no meio do mato. Calma, que elas não fazem nada demais, elas só correm ali no campo, com a Sue vestida de noiva, cagando o vestido todinho. Não sei vocês, mas eu achei que essa cena seria meio que um casamento das duas, Pelo menos, eu tive essa sensação, mas acabou não rolando. Logo, o George aparece mais uma vez convidando a Emily para viajar para a Califórnia, encontrar ouro, ser independente, ter uma nova vida, enfim. A Emily recusa o convite, dizendo que não adianta, ela não vai se casar com ele. O George fica chateado e vai embora, óbvio. Enquanto isso, a Sue está emocionadíssima, lendo o poema com letrinhas minúsculas que a Emily escreveu, mas como sempre o Austin chega nesses momentos mais fofinhos e quando ele vê o vestido todo cagado, vê ela lendo ali um poema e chorando, o menino fica putíssimo da vida. E como sempre, tudo cai nas costas da Emily, como se ela fosse a única responsável por tudo isso e a Sue fosse uma pessoa inocente e a Emily um monstro. Nesse momento eu fiquei com muita raiva do Austin, apesar de você parar pra refletir que o cara tava sendo corno. Sabe, a noiva dele tava ficando com a irmã dele, entendeu? E elas são apaixonadas e ele sabe que elas são
são apaixonados. Então é um pouquinho complicado, porque o Austin é um personagem muito usado. Ele já chega falando um monte pra irmã que agora é o dono da casa e a desconvida do seu casamento, dizendo que ela deve ficar trancada. Quando o casamento está prestes a começar, todos perguntam sobre a Emily, mas o Austin diz que ela não quis ir, pois odeia casamentos. A Sue é a única que percebeu que aquilo era mentira. No meio do casamento já, todos escutam a Emily gritando no quarto desesperadamente para deixá-la sair dali. Fiquei triste e ao mesmo tempo eu não sei, é um misto de sentimentos aí pra quem assiste Dickinson, mas eu fiquei chateada da Emily não ter a oportunidade dela não poder estar do lado da Sue naquele momento, porque a família inteira da Sue se foi e ela tem uma consideração, né? Na verdade ela tem um amor gigantesco pela Emily e com certeza ela queria que ela estivesse presente neste momento, mas não, ela só consegue ver os dois indo no balão de recém-casados. Já na segunda temporada, não sei pra vocês, mas pra mim muita coisa mudou. Por exemplo, na primeira temporada eu não era a maior fã do Austin, eu não curtia muito o cara. Porém, chegou na segunda temporada, ele me conquistou. Eu acabei passando pano pra ele em alguns momentos. Comecei a ter uma dó do cara que eu nunca tive. Eu não tinha dó dele quando a Emily e a Sue estavam se pegando, confesso. Mas nessa temporada eu comecei a me sentir um pouquinho mais culpada, porque o garoto quer ser feliz, ele tem sim os seus erros, as suas atitudes questionáveis, mas eu tive um misto de sentimentos nessa temporada, até porque a Sue, ela mudou bastante. A Sue, ela teve algumas atitudes que eu não consigo defender. Eu sei que esse vídeo é contando a história das duas, mas estamos no meu canal, então eu vou dando ali a minha opinião em algumas coisinhas, né, sem problemas por aqui, porque eu não me aguento. Mas a Sue, ela nunca foi uma das minhas personagens preferidas. Eu percebi que eu gosto dela quando ela tá com a Emily. Eu gosto do casal Amy-Sue, mas a Sue, tipo, sozinha, individual, eu já não curto tanto. Mas vida que segue por aqui, vamos conversar tudo o que aconteceu com este casal na segunda temporada, que foi bem intenso, mas na maior parte dos episódios nós tivemos, na verdade, o foco na Emily, nos seus poemas, dela ser publicada ou não. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que apesar da gente gostar muito desse casal, a série é focada na Emily. A Sue está vivendo a sua vida de casada, virou a grande influencer da época, quem diria, dando festas em seu salão, se achando com vestidos caros e torrando todo o dinheiro do marido. Enquanto isso, a Emily está escrevendo como nunca, um poema atrás do outro, já que agora ela falou que se dane, é o que eu quero fazer, eu vou escrever e ninguém vai me impedir. Em uma dessas festas, a Emily chega toda felizinha, dizendo que está com saudades da Sue, chega com o rosto todo sujo de tinta, tadinha. A Sue corre para limpar antes que alguém a veja toda suja, mas a Emily tá cagando. Ela diz que a Sue anda muito ocupada, que está com saudades, que quer saber o que ela tá achando dos inúmeros poemas que está mandando para ela. A Sue diz que os poemas são impressionantes e amou todos, que parece que seu coração vai explodir, mas que às vezes mal dá para ela suportar, que é muita coisa e que é muito doloroso para ela ler tudo que tem lido. E aí a gente acaba descobrindo até mesmo que ela perdeu o bebê. E a Sue, ela fica falando o tempo inteiro que os poemas fazem ela sentir algo que ela não quer sentir. Ela tá ali quase chorando, mas acaba tentando se recompor e começa a jogar mais uma vez as coisas nas costas da Emily, dizendo porque ela sempre faz isso com ela. Eu acho impressionante que os personagens têm erros e tem algumas coisas e sempre acusam a Emily de tudo cai no colo da bichinha. Mas ela diz que convidou o Sam, um cara poderoso de um jornal que pode fazer a fama da Emily. Ela pressiona muito para que os poemas sejam publicados, dizendo que ela não pode ser a única leitora, que o mundo precisa conhecer os poemas de Emily Dickinson. Ela insiste tanto, mas tanto
tanto que chega uma hora que a Emily acaba cedendo para realmente publicar o poema dela, né? E a Sue começa a ficar de um jeito ali meio estranho, se achando por isso, e fica falando ali, você viu? Mas eu que apresentei os dois, eles se conheceram no meu salão, na minha festa, eu sou a responsável por isso e tal. A Sue tá procurando fama, influencers. Depois de muito vai não vai, a Emily enfim é publicada, tem toda essa confusão dela estar apaixonada pelo Sam, fica fissurada pelo cara, não consegue pensar em outra coisa, chega um momento que não consegue mais nem escrever. Temos um episódio depois disso que a Emily está invisível, então consegue ver tudo o que estão falando dela, e aí ela vai descobrindo vários segredinhos das pessoas por aí. Inclusive que a Sue estava tendo um caso com o Sam, o mesmo cara que ela estava pressionando para publicar a Emily. Então, a gente acaba entrando naquele questionamento de: será que quando a Sue demonstrava ciúmes e ficava observando, era realmente ciúmes apenas da Emily ou ela também tinha ciúmes do Sam? Ou era só ciúmes do Sam ou era ciúmes dos dois? O que a Sue queria nessa temporada, gente, sério. A Emily conta sobre a traição para o Austin, que já sabia, tadinho, mas sem querer acaba contando sobre o aborto também, deixando o Austin desnorteado, irritado, se sentindo até mesmo culpado. Eu ainda acho que vai dar treta sobre a gravidez da Sue na terceira temporada, hein? Na igreja, a Sue acaba perguntando da Emily que não a viu desde que o poema foi publicado, mas o Austin só fica ali jogando indireta sobre o assunto, tratando a Sue com a maior frieza do mundo. A Sue vai embora do batizado diretamente para o quarto da Emily, mas não adianta, ela está tão decepcionada, mas tão decepcionada que mal consegue olhar para Sue. Ela acaba jogando na cara da Sue todo o sofrimento dela nessa segunda temporada, dizendo que ela pressionou demais, que ela empurrou muito o Sam pra cima dela. Ela até falou que era meio estranho essa atitude, que dava a impressão que a Sue queria que a Emily se apaixonasse pelo Sam. A Emily tá chateada por tudo que aconteceu e ainda por ser apaixonada pela Sue, e ela acha que a Sue gostava do Sam, que é apaixonada por ele, mas ela acaba falando que não, que era só sexo mesmo, que ela nunca amou o Sam. Elas têm uma grande discussão sobre as causas dos poemas e tudo que faz a Sue sentir, por isso que ela insistia tanto, como se quisesse se livrar dos poemas e da Emily também, jogando no colo de outra pessoa. Ela ficou sobrecarregada com tantos sentimentos e poemas. A Emily, ela não baixa a guarda e fala um monte de verdade na cara da Sue. Diz que ela tem uma vida fútil e vazia, que nunca mais vai fazer ela sentir nada, e fala que sem ela, a Sue é uma pessoa sem sentimentos. A Sue grita dizendo que a ama, e isso deixa a Emily mais irritada ainda, que não acredita depois de tantas mentiras, o que é totalmente compreensível, né? Como vocês perceberam, nessa segunda temporada eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, mas eu adoro essa cena. Apesar de achar que a Emily perdoou a Sue rápido demais e fácil demais, eu gosto da intensidade desse casal. Essa cena é perfeita, é magnífica. O negócio tava tão intenso que a Emily gruda no pescoço da Sue de tanto nervoso. Ela diz que não consegue fugir, pois a única coisa verdadeira que sente é seu amor pela Emily. Então, eis que acontece a maior pegação desse casal até então. Todos estavam ali na casa do Austin após o incêndio na igreja, enquanto outro incêndio acontecia na casa da Emily. A cena hot delas aconteceu com direito a banho de banheira e tudo mais, e a temporada termina com elas deitadinhas na grama, a Sue se declarando e a Emily dizendo que escreve apenas pra Sue e só isso importa, enquanto a Sue diz que não vai abandoná-la nunca mais. E essa foi a história resumida de Amy Sue e Dickinson até agora. Um casal intenso, um casal que buga a minha cabeça, entendeu? Com tantos conflitos, um casal que tem muita química e um casal que
com certeza ainda vai dar o que falar na terceira temporada de Dickinson. Eu acho que depois daquela cena ali, porque elas deixaram as roupas na escada, estão transando, não estão nem aí pra nada, gente, não estão ligando pra ninguém. Eu acho que alguém vai encontrar as duas ali nesse momento fofinho. E vocês? Já falei nesse vídeo mesmo, mas eu preciso repetir, a gente não pode achar que Dickinson é uma série que se resume apenas ao casal, tá? A série é focada na história da Emily Dickinson e a Sue é um personagem, é uma pessoa muito importante sim nessa história, mas a série é da Emily. Mas eu quero saber de você, o que você acha desse casal? Você assiste Dickinson? Se você não assiste a série, é um pouquinho estranho você chegar até o final do vídeo, porque tem muito spoiler, mas eu espero que você tenha ficado pelo menos com um pouquinho de vontade de assistir essa série, que realmente é uma delicinha de acompanhar, uma série muito importante, é uma série que merecia muito mais reconhecimento porque ela realmente é maravilhosa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda muito pra entender que vocês querem mais vídeos dessa série aqui no canal. Aproveita e comenta aqui embaixo qual casal de qual série vocês gostariam que eu resumisse a história aqui em vídeo, tá? É um quadro novo, eu espero que vocês tenham gostado, tô planejando aí de outras séries também, mas enfim. Me siga também nas redes sociais, porque estou sempre lá falando com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Assistam Dickinson, hein? Tchau!